Olá, amados. Novamente, né? Hoje, dia 28 de maio de 2019. Então, vamos dar continuidade aqui ao vídeo do Paulo Júnior, né? O crente desviado. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Tá ótimo. Peraí. Eu acho que agora tá bom, né, amado? Eu acho que dá pra ver. Acho que assim tá bom. Deixa eu ver. Assim, pá. Tá bom, assim tá bom. Isso. Então vamos lá. Lê de novo. Curarei a sua infidelidade, traição, adultério espiritual, desvio. Ele diz: eu curarei. E eu de mim mesmo os amareis, porque a minha ira se apartou deles. E os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Eu os atraio com laços de benignidade e com amor eterno, e serão vivificados, restaurados. Então, primeiro, como curar o desvio? Identifique a sua condição atual. Sabe o que é isso, gente? Então, olha só, amados, ele falou uma coisa certa aqui. Uma coisa que ele falou agora, que eu vi que ele falou no espírito, é adultério espiritual. Realmente. Isso é adultério espiritual. Só que ele não se toca que ele está em adultério espiritual. Por quê? Porque ele é um pastor, sendo que o único pastor é Yahushua, não existe outro. E outra, ele está adorando o falso Deus Terron, pensando que é Yahweh. Então ele está no engano da religião. Então isso é um adultério espiritual. É uma coisa que ele falou aqui. A única coisa que ele falou no espírito aqui é isso, adultério espiritual. O resto ele fala tudo no físico como se fosse espiritual. Então vamos dar continuidade aqui, o que ele está falando. Jeová, prepara, que eu estou dando uma pausa aqui no Sermão do Monte, para dar uma lavada na roupa suja, para dar manutenção, né? Foi muitos voos, esse Boeing precisa de manutenção, que é a igreja. Semana que vem, prepara, eu vou falar sobre WhatsApp, mídia social, paranoia digital, virtual, atrofia, inércia e o que a mídia social está fazendo com todo mundo, inclusive a igreja. Você vai cair do cavalo. Quando ele fala, identifique a sua causa atual, sabe o que está falando? Gente, presta atenção. Por que eu falei da internet? Porque a internet e as mídias sociais estão criando uma geração de gente covarde, imediatista. O que é isso? Pessoas que não têm capacidade de enfrentar o problema, de encarar o problema. A ideia aqui, identifique sua condição atual, ele está dizendo, encare isso, rapaz. Enfrente o problema, admita o problema. Enfrente a sua situação. Pare um pouco com a parafernália fútil, inútil, trivial e cuide do que é sério. É séria a sua alma e ela está indo para o inferno. Está dizendo, para um pouco com essa correria inútil e gaste tempo para tratar de coisas sérias. Não deixe o urgente em detrimento do importante. É urgente, mas não é importante. Cuide do importante, a sua alma. A sua alma. Isso. A alma realmente é o importante. Por quê? Porque a alma, a escolha que nós, alma, temos, porque nós somos a alma. Mas ele sempre fala a sua alma. Por quê? Porque no sistema evangélico, eles colocam a alma como a parte espiritual, como a parte, emocional. Né? Tristeza, ódio, tudo isso eles têm como a alma. Tá? Só que nós somos a alma. E a nossa alma, ela vive, ela não morre, ela é eterna. Só que nós, alma, escolhemos a vida ou a morte. Então, se a alma escolhe a vida, que é Yahushua, andar na verdade, no entendimento do Espírito, andar no Espírito,
tá? Nós vamos herdar a vida eterna. E nós, alma, carregamos sim esses sentimentos que são amor, porque quando nós andamos no Espírito, nós andamos no amor. Então nós praticamos o ato do Espírito, o fruto do Espírito, porque o Espírito habita em nós, alma, tá certo? Ou nós escolhemos a morte, que é a religião, que é o engano da religião. Só que ele aqui está botando para a pessoa escolher voltar, tipo, para o engano da religião, voltar para a igreja. Não para a pessoa voltar a Yahweh, que é a verdade, a andar no entendimento que é no Espírito, mas aqui ele está botando para a pessoa voltar na igreja, para praticar atos religiosos, o qual o Pai não aceita, como a gente leu em Amós 5, tá certo? Então o que acontece? A pessoa que escolhe a congregação dos mortos, que é o engano da religião, ela está na morte e ela vai para o abismo. Então ele aqui está botando que a pessoa que sai da igreja, que deixa de praticar essas obras, que são obras da lei, que são obras religiosas, elas vão para o inferno. Mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que aquele que se desvia do entendimento, do caminho do entendimento, que é o caminho de Yahushua, que Yahushua é o entendimento da verdade, né? Ele, na congregação dos mortos, repousará. Ou seja, no templo de pedra, que é a congregação dos mortos, a pessoa está repousando, está no engano da religião, está morta no entendimento. Tá certo? Então, quando a pessoa volta para a igreja, e a pessoa não é igreja, ela está, na verdade, indo para o abismo, aonde esses líderes religiosos vão, para o abismo, para o engano. Por quê? Porque estão no engano, pensando que estão adorando o Deus verdadeiro, estão no Deus falso, se passando pelo verdadeiro, como está escrito, amados, em Apocalipse 12, né? Vamos ver aqui, Apocalipse 12, acho que é verso 3. Não. Cadê? Ai. Ele foi preso o dragão, vamos ver. Então, não é? É porque eu esqueço, amados. Deixa eu ver aqui. Foi lançado o dragão. O dragão chamada a antiga serpente. Peraí. Serpente chamada Diabo e Satanás, tá? Que engana todo mundo. Vamos ver onde está escrito, porque eu esqueci onde está escrito. É Apocalipse 12. Ah, tá. 12:9. É porque eu pensei que era 12:3. Vamos lá, 12:9. Desculpa aí, tá, amados? Os cachorros. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, ou seja, Terron, que engana o mundo todo. Veja, e é esse dragão que engana o mundo todo, o Terron, né, conhecido na Bíblia por Satanás e o Diabo. Ele engana todo mundo aonde? Nas religiões, se passando pelo verdadeiro Deus Yahweh. Então vocês vejam o engano que o Paulo Júnior está levando as pessoas. E não é só ele, amado, são todos enganam. Todos enganam na religião, porque a religião, na verdade, ela é um engano. E Terron está se passando pelo verdadeiro Deus Yahweh, enganando o mundo todo nas religiões, em todas as religiões. E isso é fato, porque o verdadeiro Deus, o Altíssimo, Yahweh, não habita em templos feitos por mãos humanas, tá? Então vamos ver aqui o que ele vai falar. Identifique a sua condição atual. Segundo, recorra às promessas de Deus. Ore, Senhor, segundo o que prometeste na tua palavra,
quanto à minha queda, ruína e desvio. Restaura-me, receba-me de novo. Terceiro, Mas isso tudo ele está falando, né, para a pessoa recorrer a Deus, mas o Deus que ele está falando é o Deus do engano aqui, porque a pessoa tem que recorrer e voltar para a igreja, para praticar, voltar a praticar as obras da lei, que é as obras dos atos religiosos. E sendo que a obra que o Pai pede é a obra do amor ao próximo. Então, quando ele falou em Apocalipse, né, que a gente leu, mais uma coisa eu te agrado das suas obras. As obras que ele estava se agradando, a obra de Éfeso que ele estava falando, é a obra do amor ao próximo, não é a obra de atos religiosos. Tá certo? arrependa-se de todos os pecados conhecidos. Lembra, pois, de onde caíste? E se arrepende, Jesus diz. Se arrepende, confessa os pecados e se arrepende. O que é arrepender de pecado? Volta as costas para ele, desiste dele, deixa ele, abandona ele. Martim Lutero... Sim, arrepende das obras. Quais obras? As obras da religião. Se afasta da religiosidade e vá para Yahushua. Esse é o verdadeiro arrependimento. Porque quando você se arrepende de estar na religião, no engano da religião, indo a um templo físico e não sendo templo, ouvindo o líder religioso, não ouvindo o verdadeiro pastor, porque ele é o único pastor, que é Yahushua. Quando você se arrepende e você larga a religiosidade, você sai da igreja, passa a ser da igreja, você entra na porta estreita que é Yahushua, vai no caminho que é Yahushua, segue o pastor que é Yahushua, e o pastor que é Yahushua te leva ao Pai, tá certo? É isso. Esse é o verdadeiro arrependimento. É você se arrepender de estar no engano da religião, sair da religião e ir para o verdadeiro Yahushua, para o verdadeiro pastor que é Yahushua, tá certo? É isso que ele está falando. Então vamos falar o que ele vai falar do Martim Lutero. Escreveu na primeira das suas 95 teses isso. Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependei-vos, ele fez um chamado para que a vida inteira dos crentes seja constituída de arrependimento. Ou seja, o tempo verbal grego é arrependa-se e continue frequentemente se arrependendo. O desviado é alguém que se esqueceu da graça do arrependimento. Seu coração se tornou insensível ao seu pecado e ele perdeu de vista a sua desesperada e imediata necessidade por Jesus. Retornar para Jesus requer dolorosa consciência do nosso pecado e converter-se a Ele. Por isso o texto diz: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Sim, mas é o arrepender-se das práticas religiosas e voltar para Yahushua. Ele fala bem claro aí. Ele fala, vem para Jesus. Mas só que o vem para Jesus que o Paulo Júlio está falando é vem para a igreja, vem para a religião. Então, na verdade, não é ir para Jesus, mas é ir para a religião. E sendo que quando Yahushua fala, vinde a mim, vem a mim, larga a religião, larga o engano da religião e vem a mim, porque eu sou a porta, eu sou o caminho, não tem outro. E somente eu, Yahushua, que te leva ao Pai, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ele que nos leva ao Pai. E Yahushua, pastor, líder religioso, não leva ninguém ao Pai, leva ao Deus do engano, que é o dragão, conhecido, chamado, a antiga serpente chamada o diabo Satanás, que são títulos, mas o nome dele verdadeiro é Terron, o Deus caos, o Deus da morte, o Deus do engano. E esse Deus engana todo mundo, se passando pelo verdadeiro Deus em todas as religiões. Tá certo, amados? Então, vocês vejam bem o engano que ele está fazendo aqui. Porque na cabeça dele, quando ele fala, vai para Jesus, na verdade venha para o tempo de pedra, venha para o engano, venha
para volte de novo a praticar as obras religiosas, sendo que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco em nenhuma religião. E ele não aceita nenhum ato religioso, como a gente leu em Amós 5. Outra, ele disse que uma das teses de Martinho Lutero, né, das 95 teses, mas na verdade eles falam que segue Martinho Lutero, tá certo? Na verdade eles seguem realmente Martinho Lutero, não segue a Yahushua, que é o verdadeiro, porque se esse rapaz aqui, o Paulo Júnior, seguisse a Yahushua, ele iria chegar para os membros que estão aqui e ia falar, olha só, eu sigo a Yahushua, então eu não sou pastor, então vá para o pastor que é Yahushua. Então não venha mais a templo de pedra, vocês são o templo, saia daqui desse templo, vão ser o templo, passe a ser o templo. Vocês são o templo, casa espiritual, no entendimento, não é mais no físico. Mas não é isso que ele faz, tá certo? E se vocês pesquisarem a história de Martinho Lutero, a verdadeira história, vocês vão perceber que a Igreja Católica matou Martinho Lutero. Matou por quê? Porque ele não concordou mais com o templo físico, ele disse que nós somos o templo do Espírito. Ele não concordou mais com dízimos e ofertas. Ele disse que Yahushua foi o dízimo, a última oferta dada por nós. Ele seguiu o que está na Escritura. E por isso ele foi morto. E logo em seguida, João Calvino veio, né, substituindo Martinho Lutero. Só que isso foi ocultado. Se vocês pesquisarem a história verdadeira de Martinho Lutero, você vai ver que ele foi morto pela Igreja Católica. Tá certo? Então, os papas, né, mataram Martinho Lutero, por quê? Porque ele se rebelou contra a mentira da religião e saiu do engano da religião. Foi isso que aconteceu. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver. E aí, nisso, eles botaram João Calvino, né, que é outro também, que enganou a todos na religião. Tá certo? Porque todos seguem esses líderes religiosos, esses líderes João Calvino, todos esses aí que eu esqueci agora, tá? E na verdade não segue ao verdadeiro que é Yahushua, mas segue a esses líderes falsos, que são líderes religiosos. E até hoje são assim. A religião, até hoje, a religião ela engana. Por quê? Porque ela não segue o verdadeiro, mas ela leva as pessoas a seguir a religião, atos religiosos, líderes religiosos, templo de pedra onde o Altíssimo não habita. É isso que acontece, amados, com todos. Isso é fato, né? Então vamos continuar. Como que você cura o desvio? Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Enquanto eu ocultei os pecados, não lidei com os pecados, não admiti. A Bíblia diz que o salmista definha, vai a óbito. Aí o que ele diz? Confessei-te o meu pecado, e o meu pecado não mais te ocultei. Ele foi restaurado. É Davi quem está dizendo. Quando ele peca com Batseba num crime hediondo, assassinato e adultério. Como Davi se livrou daquilo? Arrependendo-se dos seus pecados. Sim, vamos ler aqui o Salmo 32. Salmo 32. Então vamos lá, vamos ver aqui Salmos de Davi, né? O Salmo de Davi a gente tem que ler todo, né, amados? Porque como eu já expliquei, Davi ele louvava tanto a Terron quanto a Iarro, né? Porque Terron ele sempre enganou a humanidade se passando pelo verdadeiro Deus, né? Como a gente viu aqui em Apocalipse 12, 9, né? Que ele engana todo mundo, tá certo? Então vamos lá. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados.
Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não nos atingirão. Tu és meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás das canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor me protege. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor, exultem vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Tá? Então aqui, ele está falando aqui o seguinte, cadê? Pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Não é que Yahweh pesava a mão sobre Davi, né? Que ele realmente está adorando a Yahweh. Está agradecendo a Yahweh. Mas não é que a mão dele pesava sobre ele, mas era o pecado dele que ele sentiu o peso do pecado, né? E aí quando ele confessou o pecado, pediu perdão, né? E Yahweh perdoou, né? E Yahushua perdoou. Então é isso. Tá certo, amada? Ele realmente está falando aqui de Yahweh. Então vamos ver aqui o que o... Deixa eu tirar esse aqui, porque esse aqui é muito chato. Né? Fica muita coisa, né? E aí fica confuso, aí às vezes eu me perco. Então vamos lá. Vamos ver o que ele vai continuar aqui. Quinta e última característica. Quarta e última. Primeiro, identifique a condição atual. Segundo, recorra às promessas de Deus. Terceiro, arrependa-se de todos os pecados conhecidos. Aqui tem mais um adendo que eu esqueci. Presta atenção. O que o Senhor Jesus está dizendo, assim como aquele primeiro tópico, é para que você detecte esses pecados conhecidos. Precisa te dizer qual que é o seu pecado? É exatamente esse aí. Enfrente, um a um. Lide com um após o outro. Confronte os seus pecados. Crente não tem pecado de estimação. Não tem pecado que Deus faça concessão. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então, identifique os pecados. Confronte os pecados. Lide com eles. E dê cabo deles. Vença-os. Desista deles. Agora, você pode escolher continuar neles. O desvio vai se consumar. Quarto, volte a aplicar a palavra de Deus em cada aspecto da sua vida. Estava conversando com a minha esposa hoje, Suzana. Louvado seja Deus por ter me dado essa esposa. E ela disse, conversando algumas coisas, bem, sabe o que é o problema? Olha, escute, isso aqui é a sabedoria dessa mulher. O problema é que as pessoas se afastaram da palavra de Deus. Elas estão fazendo o que elas gostam e o que elas querem, e não o que Deus manda. Eu falei, Jeová,
quase que terminar assim, diz o Senhor. Gente do céu, é verdade. Isso chama pragmatismo. E vocês, uma tantada aqui, está fazendo isso. Não importa o que a Bíblia diz, eu quero saber se me faz bem. Tem que me fazer bem. As decisões... Veja, não importa o que a Bíblia diz. Ele não diz, não importa o que arrucha, que a palavra diz. Mas é o que a Bíblia diz. Então, por quê? Porque no sistema religioso, a Bíblia é a palavra de Deus e não Yahushua. Por mais que na Bíblia está escrito que Yahushua é a palavra, eles vão colocar que a Bíblia é a palavra e não Yahushua, entende? Então não importa o que Yahushua diz, ou seja, ele aqui vai dizer, não importa o que a Bíblia diz, mas na verdade não importa o que Yahushua diz. Mas quando a gente anda no entendimento, no espírito, importa sim o que Yahushua, que a palavra diz. E a gente anda no entendimento que é Yahushua. A gente anda na palavra que é Yahushua. Então, quando a gente anda na palavra que é Yahushua, o pecado já não nos satisfaz mais, a gente não quer mais pecar. Por quê? Porque a gente anda no espírito. E a carne é mortificada e o espírito é vivificado. Então, não importa mais a carne. Né? Nós temos domínio próprio, por quê? Porque o próprio espírito nos domina. Nós andamos no espírito. Então a carne é mortificada. Tá certo? Então vamos continuar. Que alguns tomam são baseadas no que dá certo, não é no que é certo. Estou tomando essa decisão, eu só quero saber se ela me beneficia. Se é bíblica ou não, não quero saber. Eu vou falar essas palavras, desabafar, abrir minha boca, pensando só no bem que vai me causar. Se é bíblico, se a Bíblia condena, aprova ou não. Eu vou fechar esse negócio, tomar essa decisão, eu vou me relacionar, eu vou fazer alguma coisa baseado se me traz progresso, se me traz benefício. Irmãos, não é assim. Vocês reparem que ele sempre fala, se a Bíblia condena, não é se Yahushua condena. Entende? Não é se a palavra de Yahushua aceita ou não. Não é se o que Yahushua, que a palavra deixou escrito, está condizendo com o caráter de Yahushua de Yarro, porque Yahushua tem o caráter de pai ou não. Então vocês sempre vejam que ele fala da Bíblia e não da palavra que é Yahushua. Não é assim de jeito nenhum. O crente, cada botão da camisa, cada sílaba que ele pronuncia, cada passo que ele dá, cada mensagem que ele digita, tem que ser dirigida pelas Escrituras. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, pratica. Veja, tem que ser dirigida pelas Escrituras. Não é pelo que Yahushua, que deixou escrito na Escritura, diz, e que ele é que tem que nos dirigir. Ele que é o pastor, não é a Bíblia, entende? Tanto que Yahushua, ele falou para os líderes religiosos, ele falou assim, vocês examinam as Escrituras, né, pensando ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim, mas vocês não veem a mim. Então vocês vejam, ele diz que a escritura que conduz, ou seja, a Bíblia que guia, porque ele tem a escritura como se fosse a Bíblia, e sendo que a Bíblia não é a escritura, a Bíblia contém a escritura, tá? E a escritura são livros a qual a palavra que é Yahushua deixou escrita através do Espírito. Tá certo? Só que não é a escritura que conduz. Quem conduz é Yahushua, que é a palavra. E que ele, que é a palavra, deixou escrito na escritura. E que está na Bíblia, porque a Bíblia contém a escritura. Tá certo? Só que a Bíblia não é palavra. A palavra é Yahushua. Só que eles mudam. Eles precisam do físico para botar no espiritual. Então eles não vão falar que Yahushua é a palavra. Eles vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vocês vejam.
E é por isso que não tem transformação. Por quê? Porque eles precisam do físico para botar no espiritual, e isso não transforma. O que transforma é a gente andar no entendimento do Espírito, e esse entendimento, e a gente andando no Espírito, nós somos transformados de esplendor em esplendor. Mas é no entendimento. 1 João 2,5 diz assim: aquele que diz que ama o Pai, guarda os seus mandamentos. Ou seja, o cristão verdadeiro tem como via de regra. Então vamos lá, 1 João 2,5. 1 João 2,5. Né? Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Yahweh está aperfeiçoado. Quem desta forma sabemos que estamos nele. Então vamos lá, veja bem. Eles sempre botam a Bíblia como a palavra. Então vamos ver aqui o que o apóstolo João está falando aqui. Que aqui é tudo no entendimento, no espírito, não tem nada no físico. Vamos ver. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Yahushua, o justo. Veja, ele está dizendo que escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, porque quando a gente anda no entendimento, a gente não vai pecar. Por quê? Porque a nossa carne está morta, ela está mortificada. O Espírito é que está vivificado em nós. Então, ele que opera em nós, certo? Se, porém, alguém pecar, porque nós estamos nesse corpo, né? Temos um intercessor, ou seja, tem outras traduções que falam, temos um advogado. Aqui está, temos um intercessor junto ao Pai, Yahushua justo. Por quê? Porque se nós pecarmos, Yahushua vai interceder por nós, vai falar, olha, ele pecou, mas perdoa porque ele está em nós. É isso. Mas a gente não vive uma vida de pecado. Por isso que ele disse, não pequem. Por quê? Porque quando a gente anda em Yahushua, no entendimento, a gente não vive uma vida de pecado, a gente anda no espírito, não mais na carne. Tá? A carne está mortificada. Então vamos lá. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quem? Yahushua. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aqui não está dizendo se obedecemos à sua lei, mas está dizendo se obedecemos aos seus mandamentos. Qual o mandamento do Pai? Agora são dois mandamentos. O primeiro, né, maior mandamento, amarás a Yahweh de todo o teu coração, de toda a tua alma, ou seja, de todo o teu ser e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro, amarás ao próximo como a ti mesmo. Estes são os mandamentos. Então vamos lá. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, que é amor, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, que é a palavra, Yahushua, nele verdadeiramente o amor de Yahweh está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Que estão em quem? Em Yahushua. E em Yahweh. Por quê? Porque o amor está aperfeiçoado, e Yahweh é amor. E quando a gente anda no Espírito, quando a gente anda em amor, que é Yahweh, nós estamos aperfeiçoados no amor. Nós estamos aperfeiçoados em Yahweh, que é o amor. Dessa forma, sabemos que estamos nele, se nós nos amamos. Se nós nos amarmos uns aos outros. É isso? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E como ele andou? No amor. Porque o Pai é amor. E a Yahushua também é amor. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Veja, ele fala em mandamento, ele não fala em lei, ele fala em mandamento. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo. E qual é verdadeiro nele?
o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Veja, estou falando de amor. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Veja, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Agradeça graças ao nome de Yahushua, ou seja, pela benevolência do nome de Yahushua, né? Nossos pecados foram perdoados pela benevolência do nome de Yahushua. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Veja, os jovens venceram o maligno por quê? Porque estão em Yahushua, no entendimento. Então, quando a gente anda no Espírito, nós vencemos o maligno, porque ele não domina mais em nós. Tá certo? Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Yahweh permanece, e vocês venceram o maligno. Por que nós vencemos o maligno? Porque a palavra de Yahushua, que é Yahushua, permanece em nós. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que está no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Yahweh permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anti-Yahushua está vindo, já agora muitos anti-Yahushua têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Certo? Está falando do entendimento. Aquele que saiu do entendimento e voltaram para o físico, e agora são anti-Yahushua, ou seja, anticristo, né? Não eram dos nossos, porque se fosse não teria saído do entendimento. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, do separado, né? E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevam porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Veja, nenhuma mentira procede da verdade. Então, Yahushua ele não está na religião, porque a religião é mentira. E, na verdade, não procede da mentira. Nenhuma mentira procede da verdade. Ou seja, a religião é mentira, não tem nada a ver com a verdade. Né? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é ungido? Este é o anti-Yahushua, aquele que nega o Pai e o Filho. Aquele que nega o Pai e o Filho. E a religião não nega o Pai e o Filho, amados? Porque quando a religião diz que o Pai é o Filho e que o Filho é o Pai, está negando o Pai e o Filho. Porque o Pai é o único Deus verdadeiro e o Filho é o Filho de Yahweh. Os dois são dois diferentes, tá? São dois. O Pai é um e ele é o único Deus verdadeiro, somente ele é o único Deus verdadeiro, e o Filho, Yahushua, é o Filho de Yahweh. Mas ele, Yahushua, não é Yahweh, e Yahweh não é Yahushua. Eles são um no Espírito, no mesmo entendimento do Espírito, tá certo? Então, quando a pessoa acredita que o Pai, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são um, são três deuses em um, está negando o Pai e o Filho, porque o Pai é um, o Filho é outro. Eles são dois, mas eles são um no entendimento do Espírito. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês,
Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Vejam, permanecerão no Filho e no Pai. Não é permanecer no Pai que é o Filho, ou permanecer no Filho que é o Pai, mas permanecerão no Filho e no Pai. São dois. E os dois estão ligados no mesmo entendimento, no mesmo Espírito. Os dois são um no Espírito. Esta é a promessa que Ele nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna. Não tem outra. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quem quer enganar? A religião, o sistema religioso, os pastores que não são pastores, porque o único pastor é Yahushua. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Permanece quem? Em Yahushua, como Yahushua ensinou. E o Espírito que habita em nós, ele nos ensina todas as coisas, ele nos guia na verdade. Então não há necessidade de que a gente vá a um templo físico para aprender desses líderes religiosos que não estão na verdade, porque o Espírito que habita em nós, ele nos instrui a toda a verdade. E isto é verdadeiro e não falso, não mentira. Olha, vejam bem, quanto a vocês, a unção que receberam, ou seja, o Espírito que receberam dele, de quem? Do Yahushua, permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, ou seja, o Espírito que recebemos dele, que é verdadeiro e não falso, e não mentiroso, não mentira, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele nos ensinou. Permaneçam em Yahushua, como Yahushua nos ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Ok? Então veja que aqui não está falando nada de atos religiosos, está falando do Espírito, de andar no entendimento, de andar em Yahushua, no entendimento, nada físico. Aplica cada princípio bíblico no seu viver diário. Não foi essa a promessa da nova aliança? Jeremias 31, 32 a 4. Veja, pratique todos os princípios bíblicos na sua vida cotidiana. Não é praticar os princípios que Yahushua deu, escrito na Escritura, que ele é a palavra, mas é praticar os princípios bíblicos, tá? Então aqui Jeremias, vamos ver. Escreverei minhas leis no seu coração, colocarei meu espírito, para que não se apartem de mim, para que cumpram os meus decretos. O objetivo da nova aliança é andarmos na palavra. Você vai pôr uma peça de roupa, você tem que perguntar se a Bíblia aprova. Você vai dar um telefonema. Você tem que perguntar se a Bíblia aprova, porque na cabeça dele a Bíblia é a palavra de Deus. Não é você tem que perguntar se Yahushua aprova, mas é se a Bíblia aprova. Vejam bem, vocês vejam que eles têm que botar tudo físico para o espiritual, porque eles não conhecem do espírito. Eles não conhecem Yahweh, eles não sabem o que é andar no entendimento no espírito. Então eles têm que botar a Bíblia como a palavra de Deus e não Yahushua. Então a pessoa tem que ver se a Bíblia aprova, não é se Yahushua aprova. Vejam bem. Você tem que perguntar se a Bíblia aprova. Você vai exigir seus direitos. Você vai fazer barraco com dinheiro, com justiça, se a Bíblia aprova, porque Paulo censura o litígio. É pecado levar irmão na justiça. Está aqui, ó. Quem julga os causos da igreja são pessoas que têm a mente de Cristo. Não é o ímpio.
Veja, tudo tem que ser na palavra que é a Bíblia, não em Arruxa que é a palavra. E aquele que tem a mente de Cristo, mas quem tem a mente de Cristo, segundo Paulo Júnior, como todos os outros líderes religiosos, é aqueles que vão à igreja, que dão dízimos e ofertas, que participam de atos religiosos e que obedecem o que o líder religioso, o pastor, que é o ungido de Deus, fala. Porque ele sim é um homem de Deus e que fala a palavra de Deus e que está trazendo a palavra de Deus ao povo. Tá certo? Através do Espírito. Tá certo? Sendo que a gente viu agora mesmo né, aqui que a gente leu, na verdade, em 1 João, a gente leu que a unção que dele recebemos, ou seja, o Espírito que dele recebemos, ele nos ensina todas as coisas. E isto é verdade e não mentira. E que ele nos instrui, não precisa da gente aprender mais com ninguém, é da gente ir a um templo físico para ouvir. Porque ele fala a nós. Ele nos ensina todas as coisas. E isto é verdadeiro e não mentira. Tá certo? Vai casar, descasar, namorar, divorciar, é a palavra que media, coordena, dita. Vai desabafar, é a palavra, Jesus, que é isso? E esse é o maior remédio para o desviado, voltar para a palavra. Sim, mas voltar para a palavra que ele está dizendo, que é a palavra que dita, que é a palavra que fala, a palavra é a Bíblia. Então você tem que voltar para a palavra, que é a Bíblia. Que é ler a Bíblia como ato religioso. E não voltar. A palavra é o caminho que é Yahushua. Mas é você voltar para a palavra, para você ler a Bíblia como ato religioso, para você orar como ato religioso, para você voltar à igreja, praticar todos os atos religiosos. Que é tudo físico, não tem nada do espiritual. A única coisa que ele falou aqui do espírito foi o adultério espiritual. Isso aí ele falou, mas o resto é tudo físico para ele botar no espiritual. Porque ele não entende do espírito. O jeito que usa o dinheiro. Quem te falou que pode usar dinheiro desse jeito? A palavra que coordena onde você trabalha, com o que trabalha. Tudo tem que ser consultado pela palavra. Há padrões para o crente. Aonde ele trabalha, como ele trabalha. Há padrões para como ele é patrão. Você tem que aplicar a palavra. Tem que aplicar a palavra. Você não tem que andar na palavra que é Yahushua, porque ele é a palavra, ele é o caminho, ele é a porta estreita, ele é o pastor. Mas você tem que aplicar a palavra que é a Bíblia. Então vocês vejam bem o desvio aí, né? Porque tá botando tudo pro físico. E quando a gente anda no entendimento, amados, a gente pratica o que está na palavra, porque Yahushua, que é a palavra, né? Ele nos fala através do Espírito. Ele é o nosso pastor. Então ele nos dá o alimento, ele nos dá a água, ele não deixa a gente com fome, porque ele é o pão vivo que desceu do céu, e a gente anda nesse entendimento, tá certo? Só que ele aqui bota a palavra que é a Bíblia. Não, eu faço, é o que dá certo, o que faz bem para mim. Não é assim com a igreja. Não é assim. É o que é bíblico. Doa quem doer, custa quem custar. Não é assim na igreja, com a igreja, ou seja, ele não fala assim, não é assim como nós somos a igreja, mas não é assim com a igreja, o templo físico. Não é assim com a Bíblia. Ele não fala, não é assim com a palavra Yahushua que nos orienta no entendimento. Não, é a Bíblia que orienta, porque a Bíblia é a palavra, e não é assim na igreja, com a igreja templo de pedra. Tá certo? E o desviado, se ele quer um remédio melhor, se ele quer um remédio bom, é a palavra. Tudo que você imaginar. A palavra tem direções para os olhos, para os pensamentos, para coisas menores. O que eu penso, a palavra, ela dirige. Quanto mais decisões, palavras.
bem. De novo, ele fala a palavra que nos dirige, mas as pessoas que estão presas no templo vai ligar que é a Bíblia, que é a palavra que dirige, e não que Yahushua que é a palavra. Em nenhum momento você ouve ele falar aqui de que Yahushua é a palavra. Tá certo? Ou ele fala Jesus e ele não fala que Jesus é palavra. Em nenhum momento. E quando ele fala para a pessoa ir para Jesus, né, como ele falou aqui, mas no sentido dele falar vir para Jesus é vir para a igreja, praticar atos religiosos e cantar louvores. É isso que é o ir para Jesus e não sair do engano da religião e ir para a porta que é Yahushua no entendimento e ir para Yahushua. Tá certo? Porque quando Yahushua ele fala vinde a mim, saia da religião, de atos religiosos e venha a mim. Adore o Pai em espírito e em verdade através do caminho que sou eu. Vinde a mim, porque eu vou levar você ao Pai. Sou eu que levo ao Pai. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vinde a mim. E a Yahushua chama, vem a Ele, no entendimento. Não é no físico. Se você vai para o físico, amados, você não está indo a Yahushua. Ele é bem claro, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados de quê? De atos religiosos. Então, para você ir para Yahushua, você tem que sair do engano da religião e ir para Yahushua, porque ele é a porta estreita e apertado. Ele é o caminho. E somente ele, amados, que vai levar ao Pai. Pense nisso. Você não vai fazer o que você quer, gosta e acha que deve ser feito. Você vai fazer o que a palavra manda. A lei e o testemunho, se não falar segundo essa palavra, jamais verão a alva. Está aqui. Último, para o desviado voltar. Então, isso tudo, a palavra que ele fala sempre é a Bíblia. Vocês podem perceber que ele está falando da Bíblia e as pessoas aqui estão entendendo que é a Bíblia, que é a palavra. Tá certo? Então, o desviado ele tem que voltar para quê? Para o ato da religião. Então, vocês vejam que é totalmente ao contrário. O desviado para ele é aquele que saiu da igreja, que deixou a Bíblia, que a Bíblia não é a palavra de Deus, deixou de ler a Bíblia, deixou de praticar os atos religiosos, e sendo que, na verdade, o desviado, segundo a Escritura, quando a gente lê, a gente vê que o desviado é aquele que não está no Espírito, que não anda no Espírito, né? E que não é o templo e vai a um templo físico. Esse é o desviado, é aquele que deixa de ser o templo e vai a um templo. Tá certo? Mas só que na cabeça dele, o desviado é aquele que deixa de ir a um templo físico e passa a ser o templo. E sendo que, na verdade, o verdadeiro desviado é aquele que deixa de ser o templo e vai a um templo. Vocês estão entendendo? Veja bem, ó. O verdadeiro desviado é aquele que deixa de ser o templo do Espírito, que deixa de ouvir o pastor, que é Yahushua, que deixa de entrar na porta, que é Yahushua, que é estreita, que deixa de andar no caminho do Espírito, que é Yahushua, e vai para um templo físico, e vai ouvir um pastor físico, e vai num caminho físico. Só que para o Paulo Júnior, o desviado é aquele que deixa de ir a um templo físico, que deixa de ouvir um pastor, que deixa de ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Tá? Esse é o desviado, sendo que o desviado da Escritura é totalmente ao contrário. Tá certo? É aquele que deixa de andar no entendimento do Espírito para ir para a religião. Tá certo? Volte-se para Cristo em uma renovada dependência. Aqueles que conheceram a Jesus conheceram um Salvador digno de confiança. Aqueles que se afastaram da comunhão com Ele perderam o senso de que dependemos dEle para receber a graça sustentadora. Olha a promessa para voltar a Cristo, Zacarias 1:3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Para você, irmão, que está me vendo aqui,
que caiu na lama do pecado, que a raiz de amargura se brotou. Não sei qual estágio você está aqui no início, se só está no coração, se já foi para as palavras, se está nos hábitos, na aparência, se foi com seu marido, filho. O Senhor está convidando você no estágio que você está, na condição que você está. Tornai-vos para mim, volte, venha para o Pai, em arrependimento e fé sinceros, e Ele te receberá. Volte para Ele com uma dependência renovada. Sim, amados, tornai-vos para mim e eu me tornarei a vós outros. Beleza. Só que aí o Pai está falando para tornar para Ele no entendimento. Mas aqui o Paulo Júnior está dizendo para tornar ao Pai, mas indo no templo físico, ouvindo um líder religioso e praticando todas as obras, os atos religiosos que o Pai condena. Então vocês vejam a diferença. Tornar para o Pai é tornar no entendimento e sair do engano da religião. Porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Olha a promessa que Ele faz. Tornai-vos para mim. Ele não é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é Terrom, que é o Deus da guerra. Yahweh é amor. Ele é luz, nele não há trevas nenhuma. Tá certo? Vocês vejam que ele está tão no engano que ele não sabe nem que tem dois deuses. Tá? Tanto que a Ruxa falou, somente um Deus, que é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Por quê? Porque tem o falso, e o falso está escrito em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da promessa. Que o Evangelho é promessa, como a gente já leu. Então esse é o segundo Deus, o Deus falso. Mas ele não sabe. O Senhor dos Exércitos não é Yahweh, mas é Terrom. Tá certo? E para você ir para Terrom, você tem que mesmo voltar para ele indo no templo físico, que é um templo de engano, indo na religião. Mas Yahweh não. Para você tornar Yahweh, você precisa ir sim, na porta estreita, que é Yahushua. Tá certo? E andar no caminho que é Yahushua. E Yahushua que vai te levar ao Pai. Porque somente por Yahushua que a gente vai ao Pai. E eu me tornarei para vós. Amém? Pastor, a chance para mim, se estiver vivo, respirando, tem chance para você. Fecha os olhos. Então, amados, vocês vejam, né, que ele sempre fala isso, que tem chance para você, mas isso tudo é para você voltar a um templo físico, para você praticar as obras da religião, que é obras da lei. Então, é tudo isso. Você vê que ele está realmente desviado do Pai. Ele não conhece o Pai, amados. Ele não conhece. Ele não sabe o que é realmente viver uma vida no entendimento, no espírito. Porque ele precisa botar o físico para o espiritual. Então, a mensagem dele toda, que durou 55 minutos e 20 segundos, né? Tem até aqui deixa eu ver aqui, a oração. Curva a cabeça. Vejam. Aí acabou, tá? Então vocês vejam. Tudo tem que ser no físico. Até para orar você tem que orar alto. Tudo tem que ser no físico. Então você vê que ele realmente está desviado do Pai. Ele não conhece o Pai. Ele não conhece o que é andar no Espírito. Porque de toda a mensagem dele, só teve uma coisa que ele falou no Espírito, que é o adultério espiritual. O resto foi tudo do físico, botando para o espiritual. Então é uma pena ver as pessoas no engano da religião desse jeito, estar enganado pensando que estão no verdadeiro. E sendo que em Apocalipse 12:9, como a gente leu, né? Que o dragão, falando do dragão, né, é verdade? Que é a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que na verdade é Terrom, que eles ocultaram o nome, e que engana todo mundo. E é esse Deus que habita nesses templos, enganando a todo mundo, enganando como? Se passando pelo verdadeiro Deus. E sendo que o verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nós, naquele que crê que é o templo. Então, amados, vocês que estão presos no sistema da religião, sejam livres. E a Ruxa, ele está chamando vocês a liberdade nele. Tá certo?
Que a Arusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arusha. Até a próxima.